Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus tem uma palavra ao seu coração. O texto bíblico de hoje está na carta aos Hebreus, capítulo de número 2, versículo 3, que diz assim: Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Lendo a Bíblia na carta aos Hebreus, nós estamos aqui diante de um versículo, uma passagem bíblica que mostra a importância da salvação. Entendemos que salvação é uma das maiores dádivas de Deus dado ao ser humano. A Bíblia Sagrada nos mostra que Deus é o Deus das bênçãos, o Deus que abençoa, o grande Deus que tem prazer em abençoar o ser humano. E a maior de todas as bênçãos que Deus pode conceder a um homem que pisa por esta terra é a bênção da salvação. Por isso que quando a igreja, aqueles que aceitam a Cristo como Salvador, depois de ter aceitado, entendem que salvação ela é prioridade e é o maior benefício que Deus coloca no homem, coloca para o ser humano, nós precisamos cuidar da nossa salvação. Não podemos negligenciar, não podemos fazer pouco caso da salvação, como se a salvação fosse apenas mais alguma coisa que Deus tivesse nos dado. A salvação, ela precisa ser prioridade, ela precisa ser importante na nossa vida. Porque a salvação, ela transformou nós, de criaturas, em filhos de Deus. Como está lá na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1, que agora nós somos chamados filhos de Deus. A salvação nos transformou de escravos em pessoas libertas, porque outrora éramos escravos do pecado, escravos do diabo, escravos do mundo. Mas 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, a Bíblia diz que Deus nos comprou com preço de sangue, não com ouro nem com prata, como viviam os nossos antepassados, mas nos resgatou com sangue puro, carmesim, na nossa vã maneira de viver. A Bíblia diz, João capítulo 19, versículo 30, está consumado. Jesus Cristo pagou o alto preço de sangue na cruz do Calvário. Ele nos comprou, nos libertou, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz. Hoje, pela salvação, não somos mais escravos do mal, mas somos libertos para viver uma vida de liberdade em Cristo Jesus. Agora, não somos mais pessoas que andam de cabeça baixa, tristes, desanimadas. Pelo contrário, temos a alegria do Espírito em nós. A Bíblia diz para nós, João capítulo 16, versículo 33, que no mundo nós teríamos aflições, e temos todos os dias. Todavia, nós precisamos ter ânimo, porque aquele que habita em nós, o Espírito Santo, é o Espírito da alegria. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, ou seja, é aquilo que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Essa alegria precisa estar no nosso coração. A salvação é tão bela, tão maravilhosa, que é uma das maiores promessas que Deus tem para a nossa vida. Deus tem muitas promessas. Segundo a Bíblia Sagrada, existem pelo menos 32 mil promessas para a nossa vida. E a maior de todas elas é a promessa da salvação. A salvação é uma das maiores dádivas que Deus nos deu. Por isso, precisamos cuidar, não negligenciar. Precisamos abraçar, segurar a salvação que Deus nos deu. Amém? Que Deus possa ministrar essa palavra em teu coração. Que você possa entender que salvação é uma dádiva do Senhor. É uma das maiores bênçãos que Deus nos concedeu. Por isso, não negligencie a tua salvação. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Que Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Inscreva-se nesse canal, deixe aí seu comentário, compartilhe essa palavra com alguém e seja poderosamente abençoado. Amém? Fica na paz, que o Senhor lhe guarde e proteja em nome do Senhor Jesus Cristo.